dia, graça e paz, querido irmão e amigo. Mais um dia a dia com Deus. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, aqui nós temos um mandamento recíproco: orai uns pelos outros. A palavra de Deus está nos mandando orar um pelo outro. A gente sabe, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12 diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre juntamente com ele. Quando um membro é honrado, se alegra, todos são honrados, todos também se alegram com ele. Então existe essa solidariedade, né? Aquele que sofre, nós sofremos juntos. Aquele que se alegra, nós nos alegramos juntos. Nós precisamos orar para que todos estejam bem, para que o corpo de Cristo esteja saudável, né? E às vezes há aquelas situações em que nós sabemos que a pessoa ou alguém está numa situação tão ruim, está tão mal, que realmente precisa da nossa intercessão. Nós precisamos orar uns pelos outros. Aqui nesse texto de Tiago, ele está relacionando a mútua confissão de pecados à oração um pelo outro. Mas existe também um mandamento geral, um mandamento que nos manda orar em favor dos irmãos a respeito de qualquer necessidade. Se nós abrirmos lá em Efésios, capítulo 6, nós vamos encontrar, depois que Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele coloca todas aquelas peças para que possamos estar firmes e resistir e não cair nas ciladas do diabo. Ele fala assim no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Então o apóstolo Paulo está falando que a oração é como se ela cobrisse toda essa armadura. A oração é indispensável. A oração no Espírito, ou seja, oração guiada, dirigida, inflamada pelo Espírito Santo, em todas as ocasiões, com todo tipo de oração, súplica, ações de graças. E aí ele coloca aqui também com perseverança, ou seja, sem desanimar, sem desistir. E ele fala orando por todos os santos, ou seja, por toda a igreja, por todos os crentes. Nós devemos orar uns pelos outros. E ele pede aqui, inclusive, oração por ele. Orem também por mim, porque ele tinha um ministério, ele estava preso, mas ele tinha que falar, e ele tinha oportunidade de falar de Jesus. E ele diz: orem por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Então ele pede oração por ele. Então aqui nós encontramos que devemos orar uns pelos outros, orar por todos os crentes, né? Aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então aqui Timóteo, a carta de Timóteo, ele abrange um pouco mais. Paulo fala que façam súplicas, orações por todos os homens. Então, não somente pelos outros crentes, mas orarmos por todos os homens. Aí ele coloca pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então ele fala para nós orarmos por todos. Então nós precisamos realmente orar uns pelos outros, né? Levar ao conhecimento de Deus, não somente pecados, mas as necessidades, as preocupações,
dos nossos irmãos. A gente tem na Bíblia alguns exemplos disso. Nós temos o exemplo da igreja lá em Atos, que orava quando o apóstolo Pedro estava preso, e a igreja se reuniu e orou por ele, e ele foi liberto de uma forma miraculosa. Nós temos o exemplo de Paulo, que sempre estava orando pelas igrejas, dando graças pelas igrejas, orando pelos irmãos. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, que lá em João 17 intercede pelos seus discípulos, né? A oração sacerdotal, em que Jesus está pedindo ao Pai pelos seus discípulos. E também no finalzinho do ministério de Jesus, quando ele está lá no Getsêmani, ele chama Pedro, Tiago e João para irem com ele, se afasta um pouquinho e fala, vamos, orem comigo, orem comigo. Infelizmente, aqueles discípulos, quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, eles estavam cansados, dormindo, e Jesus falou, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Meu querido, como é importante a gente orar um pelo outro. Quando nós oramos, Satanás é derrotado, Satanás é desbaratado, os planos deles caem por terra quando há cobertura de oração. Os irmãos recebem livramento de perigo, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Quantas vezes nós somos despertados ou tocados para orar por alguém e depois a gente fica sabendo que aquela pessoa naquele momento estava passando por algum problema, alguma dificuldade e nós fomos tocados por Deus para orar por aquela pessoa. Então, os irmãos recebem livramento. Há um crescimento espiritual na igreja, porque, como nós falamos outro dia, a Bíblia e a oração são como duas asas no avião, vamos dizer assim, né? Igual na vida cristã. Se nós temos que ter as duas coisas presentes, fortes na nossa vida, oração e palavra de Deus, né? Há o fortalecimento da nossa fé. Quando nós oramos, nós recebemos resposta à nossa oração e nós nos sentimos mais encorajados a orar, mais encorajados a buscar, mais encorajados a clamar a Deus. Então, vamos orar uns pelos outros. Vamos cobrir a vida dos nossos irmãos de oração. Vamos cobrir a vida do nosso irmão do poder de Deus. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, vamos agradecer e vamos lembrar então de orar uns pelos outros. A comunhão também se faz presente na vida da igreja através da oração. Quando nós intercedemos, oramos uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a fazermos isso, sempre a perseverarmos em oração. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus. Obrigado por esse dia, por essa manhã, porque o Senhor nos abençoa nesse dia. E, ó Deus, obrigado porque as Suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Agora, ó Pai, nos ensina, Senhor, a orar. Coloca no nosso coração um desejo de orar pelos nossos irmãos, pela Tua igreja. Ó Deus, sabemos que a oração move, ó Deus, o Teu coração. A oração, ó Deus, é respondida pelo Senhor, porque o Senhor prometeu responder, atender a oração segundo a Tua vontade. Pai, por isso nós oramos, por isso nós Te buscamos, queremos clamar uns pelos outros. Tira toda barreira, todo empecilho, ó Deus, tudo aquilo que nos impeça de orar e de orar um pelo outro. Pai, que possa haver comunhão também através da oração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos, Senhor. E nessa hora queremos clamar mais uma vez, ó Deus, pela nossa cidade, o nosso país, que tanto necessita, ó Pai, de transformação, de mudança, de cura, não somente física, mas cura espiritual. Ó Deus, vem, ó Deus, operar, vem transformar. Te pedimos pela liderança do nosso país, pela presidência, pelos governantes, ó Deus, por aqueles que estão decidindo tantas coisas para a nação, ó Pai. Que em nome de Jesus dê sabedoria, dê, ó Deus, integridade, ó Pai. Em nome de Jesus toca nessas vidas também, ó Deus, para que reconheçam o Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia, abençoa-nos, ó Pai, abençoa a nossa nação e abençoa as nossas vidas, ó Pai. Pai querido, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, meu querido amigo, que você e a sua casa sejam abençoados. Nós temos orado todos os dias
para que isso aconteça. Que você persevere em oração, porque Deus tem sempre uma resposta à sua oração. Confia nele, confie, porque sem fé não podemos nos aproximar de Deus. E espere no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho a ele. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.